Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. A Igreja Presbiteriana de Bom Conselho chega até você com mais um programa Mensagem da Cruz. Nós ouviremos boas músicas, a sabedoria da semana, a reflexão da Palavra de Deus, isso e muito mais agora no PMC. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Cobre-nos com Tuas asas. Ó Deus, Tu és a força esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, cobre-nos com Tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Vamos à sabedoria da semana. O texto se encontra em Provérbios, capítulo de número 19, verso de número 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo.
No altar de adoração, seja sempre. Deixou a sua glória correr. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Senhor. Deixou a sua glória correr em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Nesse momento vamos orar por despertamento espiritual. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai, louvado e agradecido é o teu nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós chegamos diante da tua presença por meio do teu Filho amado, Jesus Cristo, e rogamos, Senhor, por um despertar espiritual, para que nós não continuemos no nosso comodismo, uma vida fria diante de ti, Senhor. Nos desperta, cada um de nós, para que possamos cada vez mais parecermos com Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação. Aviva em nós aquilo que foi perdido, o primeiro amor, Senhor, a qual nós caímos. Nos chama a uma vida de arrependimento, uma vida transformada por Ti, que não possamos permanecer da forma que estamos. Nos vivifica, Senhor, nos desperta espiritualmente. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém.
programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Eu quero registrar nossa gratidão pela sua audiência. Deus abençoe sua vida, a sua família. Este programa tem sempre o propósito de levar ao seu coração uma palavra de esperança, uma palavra de vida. E eu quero trazer uma palavra para você sobre a pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quero falar para você, e o Verbo se fez carne. Nós vamos basear esta mensagem no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. Vamos ouvir a leitura do texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo João, já no final da sua vida, já no final do primeiro século, escreve este evangelho, o Evangelho segundo João, para provar uma tese, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, nós temos a vida eterna. João abre este evangelho como que abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e apresentando-nos o nosso glorioso Redentor. E ao apresentar-nos Jesus, ele nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa dizendo que o Verbo, diferente do que os gregos pensavam, é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Porque quando tudo teve um começo e um princípio, o Verbo já existia. Então ele é eterno. Ele estava face a face com Deus, portanto ele é pessoal. Mas João diz que o Verbo era Deus, não apenas um ser inferior a Deus, como pensar Ario de Alexandria, um ser apenas superior aos anjos. Não, ele é da mesma essência de Deus, da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Eu preciso concordar com o grande pensador C.S. Lewis quando disse, com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, então é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então João está aqui já de início nos afirmando que o Verbo de Deus, Jesus, é eterno, é pessoal e é divino. Mas agora, depois de falar que este Verbo é o Verbo eterno, pessoal, divino, criador, autoexistente, doador da vida, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, ao chegar no verso 14, João nos deixa perplexos com o chamado maior mistério do cristianismo. Quando diz, e o Verbo se fez carne. A pergunta é, que verbo? E a resposta é, o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, autor da vida. O Verbo que é Deus. Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, maior que tudo quanto ele criou. Agora note comigo, e foi Atanásio, um dos grandes expoentes da igreja primitiva, que no IV século derrota as teses heréticas de Ario, que negava a divindade de Cristo, provando que Deus é Deus, que Jesus é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Escreve um livro sobre a encarnação.
Ele disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, porque aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, esvaziou-se. Ele não foi esvaziado, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele entrou no ventre de uma virgem, um zigoto, um embrião, um feto, um bebê. O Criador do universo transcendente se fez carne. Que verdade bendita! E Ele habitou entre nós, não longe de nós, entre nós. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele chorou as nossas lágrimas, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro com os nossos pecados, Ele morreu por nós para ressuscitar gloriosamente. E João prossegue e diz o seguinte: Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele não entrou para a nossa história cheio de justiça e juízo, porque nos fulminaria. O melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundície, mas Ele manifestou-se cheio de graça. Ele nos amou, Ele nos apanhou arruinados, depravados, condenados, sujos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos perdoou, e Ele nos redimiu, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele nos fez membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória é mais do que um atributo, a glória é a somatória de todos os atributos de Deus. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, ele enfatizava este ou aquele atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio não para falar deste ou daquele atributo, ele veio para revelar Deus na sua plenitude, porque ele era a exata expressão de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O Filho de Deus veio ao mundo, o Verbo se fez carne. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo Rei dos reis, se fez servo. Ele, sendo rico, se fez pobre. Ele veio ao mundo para dar a sua vida por você. O nome do nosso Rei, Jesus, somente Ele é digno do nosso louvor. Vamos cantar. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. Louvado seja esse Deus, porque Ele desceu até essa terra, sujou seus pés na areia desse mundo e veio aqui para nos salvar, ser o nosso Redentor. Vamos louvar o seu nome mais uma vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus.
Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Chegamos ao final do nosso programa. Vem estar conosco. Praça Dantas Barretos, sem número, Centro de Bom Conselho. Domingo pela manhã às 9h30 e à noite às 18h30. Na quarta-feira, culto e oração e estudo bíblico às 19h30. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, @IP Bom Conselho. Obrigado pela sua atenção e até o próximo sábado. Se assim Deus permitir, um forte abraço. Amém. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.